Paz do Senhor, amém? Bom dia. A palavra de hoje é Pedro e Paulo. O título é esse, Pedro e Paulo. Mas para que possamos entender, nós vamos estar lendo na carta do apóstolo Paulo a Gálatas, ao povo de Gálatas, que está no capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Pedro e Paulo. Eu acordei, devia ser umas 2h20 da manhã, toda suada. Tentei voltar a dormir, com preguiça de levantar. Quando eu desisti, já era 2h45, eu comecei a orar muito. E depois eu fui, tomei um banho, escovei um dente, tudo de madrugada. Voltei a dormir, já era 3 e pouca. Acordei de novo 4 e pouca, em torno de 1 hora mais ou menos depois. Voltei a orar de novo, depois fui dormir. Acordei de novo 5 e pouca, em torno de 1 hora e pouca. Orei de novo. Deitei, fui dormir. Acordei de novo, era 6 e pouca. Aí vi que minha filha estava se arrumando para ir para a escola. Fiz uma oração muito rápida, mas tipo uma frase, um pensamento. Nessa hora eu estava muito cansada já. Deitei e apaguei. Por que eu estou falando isso? Para que você possa entender o Pedro e Paulo na tua vida. Primeiro vamos entender quem era Pedro. Pedro era um cara que era indouto. E quando Pedro ele se apresenta às pessoas dizendo que ele é indouto, ele está querendo falar para as pessoas, olha, leitura, estudo, eu não tenho. O que eu tenho é a presença e a unção de Deus. O que Pedro está falando é tudo o que eu sei, o que eu aprendi com ele. Pedro um dia ele estava lá, Pedro era pescador, nós sabemos que o estudo, não só em Israel, mas em todos os países, ele não foi logo de primeiro aos pobres. Lá em Israel, Deus pega Moisés, tira do meio do povo e leva para o Egito, né, que seria a potência, levando para a nossa realidade, nossos dias de hoje, tirou Moisés do Nordeste, onde muitos ainda tem muita gente que não sabe ler, já, graças a Deus já chegou. Queridos, minha família veio de lá, eu tenho um tio, minha mãe não sabia ler nem escrever, minha tia não sabe ler nem escrever, aliás, minha mãe não sabe ler nem escrever, minha tia não sabe ler nem escrever, minha mãe aprendeu a escrever o seu próprio nome, meu tio não sabe, eu ainda tenho tios que não sabem ler, então eu sei como é lá. Eu creio que já melhorou bastante, já melhorou muito, né? Os jovens hoje já estão correndo, mas ainda não é a mesma coisa. Há uma demora. Então, esse era o mundo que Pedro vivia, onde não havia muito estudo. E ele ali, pescador, pescando, Jesus se apresenta para ele, fala, vem que eu vou te transformar em pescador de homens. Jesus está falando, eu vou te ensinar tudo, Pedro, que te é necessário para me agradar. Jesus está falando, Pedro, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar quem é eu, vou me apresentar a você, você vai saber quem é Deus, melhor do que um doutor. Eu vou te apresentar, vou te ensinar a ganhar almas. Eu vou te encher da minha presença, Pedro. As coisas que Deus escolhe, as coisas loucas. Depois de Jesus morre, está aqui, Jesus ressuscita, volta ao céu, os apóstolos estão pregando, e tem um homem chamado Saulo, com muito estudo. Quem é Paulo?
chamado de Saulo, com muito estudo, Paulo faz um discurso. Pedro faz um discurso dizendo: eu sou indouto, não sei ler nem escrever. Aí Paulo vem e você encontra um discurso onde Paulo fala assim. São trechos de discursos que eles fizeram que eu quero que você entenda isso. E Paulo vem e fala assim: olha, eu era fariseu. Eu sou fariseu. Ele não deixou de ser fariseu. Fariseu era um cargo, um alto cargo. Eu sou fariseu desde nascença. Desde nascença vem ele aprendendo tudo. Paulo, ele era um cara, trazendo para a nossa realidade, para a nossa cultura, que ele tinha diversas nacionalidades, por causa de mãe, por causa de pai, ele era grego, ele era judeu, ele por causa de nascença, nasci aqui, minha mãe é de lá, tal. O cara tinha muito estudo, tipo assim, nasci nos Estados Unidos, minha mãe é da Coreia, do Japão, entendeu? Era um cara com muitas nacionalidades, era um cara com muito estudo, era um cara com muito entendimento. Velho Testamento, o cara sabia de cor. E Paulo tinha um diferencial dos outros fariseus, dos outros doutores da lei. Paulo realmente acreditava em Deus. Paulo realmente queria fazer a vontade de Deus. E por conta disso, o encontro de Paulo foi diferente. Pedro viu Jesus em carne. Paulo já viu Jesus em espírito. Ele estava lá, você vai encontrar essa passagem em Atos 8, onde ele arruma um monte de carta e cheio de ódio ele vai para matar essa seita que está se levantando contra o Deus a qual ele serve. Que seita é essa? Quem é esse povo? Vou matar todo mundo, vou destruir todo mundo e vambora, eu preciso de cartas, né, me dando esse poder de prender esse povo. E vambora. E a palavra fala, muitos pensam até que Paulo caiu do cavalo, porque é lógico, ele estava indo a cavalo. Mas a palavra fala somente que Paulo cai. Eu acho até interessante Deus tirando o cavalo de lado. Sabe que Deus está falando? Meu negócio, deixa o pobrezinho do inocente do cavalo. Paulo, meu negócio é contigo. A palavra fala que Paulo cai. E ele ouve uma voz ao cair. E é a voz de Jesus Cristo. Jesus fala assim: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Paulo, ele é chamado de Saulo por causa de uma nacionalidade e Paulo por causa de outra nacionalidade. Não houve mudança de nomes. É como a minha filha Stephanie, né? Ela, lá na Inglaterra, ela é chamada de um jeito, aqui no Brasil outro. Então, o mesmo nome eu posso chamar ela de Stefane, de Stephanie e de Stephanie, mas é o mesmo nome. Dependendo do país ao qual a Stephanie estiver, ela terá uma forma de ser chamada, mas é o mesmo nome. Stephanie, Stephanie ou Stefane, o mesmo nome, apenas a forma de falar. Diana, minha filha Diana. Na Inglaterra ela será, acho que Diana, né? Diana, muitos chamam aqui ela de Diana, mas o nome dela é Diana. A forma como é falado, a mesma coisa na vida de Paulo. Era chamado de Saulo, mas o seu nome também era Paulo. Não houve mudança. O que eu estou querendo te dizer é que Deus escolheu um homem, Pedro, sem estudo nenhum. Escolheu outro com muito estudo. Mas no fundo, eles eram iguais. A mesma unção que havia sobre a vida de Pedro, havia sobre a vida de Paulo. A mesma autoridade para pregar que havia sobre a vida de Paulo, também havia sobre a vida de Pedro. Você vai ouvir teólogos dizendo que Pedro tinha mais unção do que Paulo. Mas quando eu leio a Bíblia, eu não vejo Paulo batendo boca com demônio. Eu não vejo Paulo pedindo por favor para a doença bater em retirada. Era a mesma unção. Ah, não, Paulo pregou mais do que Pedro. Peraí, então a minha Bíblia é mentirosa, porque a minha Bíblia fala que
se fosse escrever tudo que Jesus fez, não haveria espaço no mundo para conter todos os livros. Ou seja, quem escreveu Atos do Apóstolo tinha uma preferência por Paulo. Ele até, em segundo lugar, começa falando sobre Pedro. Há bastante coisa sobre Pedro, mas a maior parte é sobre Paulo. Os outros apóstolos, uns trechinhos. Tu acha que enquanto Pedro e Paulo trabalhavam, os outros apóstolos estavam dormindo? Não, houve sim. Se houvesse, eu creio que alguma coisa, por permissão de Deus, perdeu para evitar o engano, os outros apóstolos, que também tem nome de apóstolos, de profetas aqui, mas também tem coisas de profetas, de discípulos que não sabemos o nome. Deus, a palavra que Deus me deu hoje é para você tomar cuidado. Nessa carta, se você realmente quer saber alguma coisa de Deus, você pode saber através de um que sabe muito, que leu muito, que estudou muito. Porque estudar as coisas de Deus, aprender as coisas de Deus, vem da parte de Deus. Mas você, quero aprender com quem ora muito, com quem tem unção. Tem a irmãzinha ali que ela quase não sabe nada de Bíblia, mas Deus vem no profundo, como Pedro na revelação. A palavra que eu estou te deixando hoje, porque a primeira coisa, irmão, quando eu abri o meu celular, do nada entrou uma coisa do YouTube que eu não abri. Eu só li o título. Onde um homem que nunca teve um encontro com Deus quer explicar o arrebatamento dentro da igreja. Ele colocou um nome que eu não ouso nem falar aqui. Porque Deus, ele é muito claro. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, nem se escarnece. Tem crente dentro da igreja fingindo que está sendo arrebatado? Tem. Tem crente dentro da igreja fingindo que está falando em língua? Tem. Tem crente dentro da igreja fingindo que está sentindo a presença de Deus? Tem. Mas Deus ainda está na casa. Deus ainda está no controle de tudo. Se você quer saber alguma coisa de Deus, procure um Pedro, procure um Paulo. Mas lembrando que os dois eram iguais. Aonde está isso, pastora? Vou lhe falar. Quando Pedro ele fala, eu sou indouto, Pedro está falando, eu não sei nada. E quando Paulo fala, eu era fariseu, sou fariseu desde criança, ele está falando, estudei pra caramba, mas de Deus eu não sabia nada. Paulo ele vem falando que ele reaprendeu com o Espírito Santo de Deus. Paulo ele está reconhecendo que todo o estudo dele teria sido em vão se ele não estivesse cheio da presença de Deus. Ele fala, olha, estudei, mas nada disso para mim tem valor. Por quê? Tem valor para Deus tudo que ele estudou. Mas tem valor porque ele se encheu do Espírito Santo de Deus. Então não queira aprender sobre Deus com pessoas que não leem sobre Deus, que não oram a Deus, que não jejuam, que não buscam a Deus. Não queira saber quem é Deus com pessoas que estão sendo usadas por Satanás. Vou ler novamente a carta do apóstolo Paulo, o cara que tinha estudo pra caramba, e que olha como ele adverte a igreja em Gálatas. Maravilho-me de que tão depressa passaste daquele que vos chamou. Quem vos chamou? Jesus. A graça de Cristo para outro evangelho. Mas não existe outro evangelho. Só existe um evangelho. Agora tem gente que não sabe nada de Deus, que está distorcendo o evangelho. É quando Paulo fala, a qual não há outro evangelho. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ou seja, pessoas que não sabem nada de Deus, querendo explicar as manifestações do Espírito Santo de Deus
dentro da casa de Deus. O nome disso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E é um dos pecados que Deus não perdoa, a qual Deus não volta atrás. Cuidado com a blasfêmia do Espírito Santo. Se você quer saber realmente quem é Deus, você tem que procurar um Pedro e um Paulo. Não pode só ser Pedro. Não pode ser só um crente que ora e jejua, mas não lê Bíblia. Não pode. Porque esse crente, ele vai te ensinar as coisas erradas de Deus. Por quê? Porque todo aquele que tem vida de oração, ele ouve de Deus, come a palavra. Todo aquele que tem vida de jejum e oração, em santidade, em sinceridade de coração, ele ouve de Deus que ele tem que ler a Bíblia. Nunca busque um Paulo. O que é só um Paulo? Um Paulo é só aquele que só estuda, e quando ora, Senhor, meu Deus, meu Pai. Não estou falando de gente que ora assim em sinceridade, porque tem gente que ora assim com sinceridade de espírito, irmão. Mas tem gente que ora assim, como os fariseus, é só para aparecer. A oração sincera se joga no chão do teu quarto e fala, Pai, tô aqui, tá ruim pra caramba. Tu viu ali, Pai? Pô, Pai. É pai o tempo todo. Pai. Porque é uma conversa assim, como eu tô falando contigo, tu fala com Deus. E aquele que te chamou responde. Olha o que o Paulo fala. Mas ainda que nós mesmos, ou seja, se algum crente, que você sabe até, pô, esse cara é crente, mas ultimamente ele não tá falando coisa com coisa não. Quando não tá falando coisa que tá fugindo da realidade. Tem pastores dizendo que a Bíblia precisa ser, que a Bíblia está desatualizada. Gente, isso não existe. Deus, ele sabe, nenhum ser humano sabe tudo de Deus. Deus, ele sabe tudo. Não existe uma vírgula do que já passou que Deus não conheça. Não existe uma vírgula do que está acontecendo agora que Deus não saiba que está acontecendo. Nem existe uma vírgula, nenhum ponto final do que vai acontecer no futuro que Deus já não saiba. Então, se você quer realmente saber, você tem que buscar um Pedro e Paulo. A pessoa tem que ser Pedro, vida de oração, muito jejum. Paulo também tinha. E tem que ser um Paulo com conhecimento da palavra. Pedro também tinha. Pedro tinha conhecimento da palavra porque ele aprendeu diretamente da boca de Deus. Só para terminar, mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, se descer um anjo dizendo, eu sou um anjo de Deus, mas falar coisas diferentes do que está aqui, mandando você matar quando Deus fala para não matar, mandando você ter 2 mulheres quando Deus fala que é para ter só uma, falando que é um homem com uma mulher com um homem. Se um anjo descer no céu e disser que o homossexualismo não é pecado, foge que esse anjo não é de Deus, tá? Satanás, ele é um anjo, ele ainda é um anjo, ele só não é um anjo de Deus, ele só não é mais um anjo de luz. Em Mateus 4, ele está conversando com Jesus, ele está citando a palavra de Deus, e Deus corta ele dentro da palavra. O que ele está fazendo? Distorcendo a palavra de Deus. Em Gênesis, quando a Eva está lá olhando com certeza para a árvore, e a serpente vem e fala assim, o que foi que Deus disse mesmo? Aí Eva fala, Deus falou que se a gente comer vai morrer. Não é bem assim não, é Satanás. Se vier alguém dizendo que, olha, isso que Deus falou não é bem assim não, foge, porque esse anjo é a serpente. Essa pessoa não é de Deus, é da serpente. Assim como já vos dissemos agora de novo, também vos digo, ou seja, Paulo está dizendo, eu já disse e vou dizer novamente. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Anátema, meu querido, significa maldito. Maldito significa desprovido da graça. A graça significa um bem, um amor, uma salvação que não é merecida.
E essa salvação que não merecemos, ela vem de Deus. Bendito significa aquele cheio de graça. Ou seja, não merecemos a graça, mas temos a graça de Deus. Maldito é aquele que não tem a graça de Deus. Então, quando eu acordei e dei de cara com a postagem de um homem querendo explicar, cheio de deboche, o arrebatamento da igreja, cara, que tu vê que é Satanás puro. Irmão, pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia, vai comer a Bíblia e vai ter vida de oração. Hoje Deus está te chamando para ser Pedro e Paulo. Não dá para você ser só Pedro, não dá para só orar, jejuar e não ler a palavra. Não dá para ser só Paulo, sabia tudo da palavra, mas não tinha vida de oração. Quando Pedro conhece Paulo, houve uma fusão. Você passa a ser 2 em 1. Você tem que ser Pedro e ser Paulo. Os dois batiam no peito e falavam: eu não sei de nada. O que eu sei, tudo o que eu sei, eu aprendi com ele. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. Beijo na alma. Põe uma coisa na tua cabeça. Jesus está voltando. Beijo na alma. Fui.